minhas senhoras e meus senhores, caros camaradas, meus caros amigos, gostaria de, ao usar da palavra, ser capaz de proferir um discurso que somente cumprisse o protocolo e conseguir dizer-vos apenas algo prosaico e formal. Mas se assim o fizesse, estaria seguramente a trair os meus sentimentos e com toda a certeza a desvirtuar a razão da vossa presença, a qual não se deve à qualidade do excelente repasto, mas sim aos valores supremos da lealdade, da solidariedade e da amizade que todos vós tendes bem enraizados. Assim, face às peculiares circunstâncias em que a vida me separou prematuramente dos meus homens e à inerente vivência de um luto que tenho por certo que será longo e penoso, permitam-me, nesta minha breve intervenção, adicionalmente a manifestar-vos o meu mais profundo reconhecimento e respeito pela vossa presença, partilhar convosco algumas reflexões inerentes ao contexto global dos factos que nos levaram a estar hoje aqui reunidos. Tal como muitos dos presentes sempre me ensinaram e incutiram ao longo do meu percurso formativo como homem e como militar, e não posso deixar de referir na mesa onde estive sentado, tenho o excelso privilégio, para além de estar rodeado de 3 heróis nacionais consagrados com as mais altas condecorações atribuídas pela nossa pátria, a Ordem Militar da Torre Espada do Valor de Elado e Mérito. Tenho o excelso privilégio também de estar sentado com quem me viu nascer como oficial, o excelentíssimo Sr. Tenente-General Faria Menezes, e com quem me formou como comando, o excelentíssimo Sr. Tenente-Coronel Isaías Pires. Dizia eu, com estes excelsos exemplos, entendo o comando de tropas como um compromisso de honra, que sendo alicerçado na lealdade, na confiança mútua, na integridade de caráter e na clareza de procedimentos e atitudes, tem por princípio basilar o inquestionável dever de tutela, o qual vincula para o resto da vida um comandante aos homens e mulheres que consigo servem. Assim, convicto que, pela missão e pelos homens que comandamos, se for preciso, morremos, terminei o meu comando após muito pugnar por aquilo em que acredito, ciente que o caminho que sempre segui, depois de, com toda a lealdade, nunca me ter resignado, nem nunca me ter vergado, é o único que me faz estar bem com a minha consciência, não aceitando pactuar com orientações atentatórias dos ditames da virtude e da honra, suscetíveis de contaminarem o pacto sagrado celebrado com os meus homens no dia da minha tomada de posse. Lamentavelmente, desde esse primeiro dia, confrontei-me com imorais ações persecutórias e com o alinhamento e indiferença a que foram votados 19 dos melhores militares da unidade. Num total desinteresse pelos seus legítimos direitos, aspirações e expectativas, abandonados à sua sorte, sem que nunca lhes tenha sido manifestada qualquer solidariedade institucional, nem preocupação pelos constantes atentados à sua dignidade, idoneidade
e bom nome, perpetrados através de fantasiosas verdades, fabricadas pela repetição da mentira, num verdadeiro julgamento em praça pública e em total respeito pela presunção de inocência, contrariando os valores e os princípios éticos do Estado de Direito. Sendo a última reserva da soberania e pilar estruturante da afirmação de identidade nacional, as Forças Armadas devem ser objeto de uma cultura de compromisso e consenso institucional entre as várias forças políticas e os diferentes órgãos do Estado. Pelo que não são concebíveis as constantes e soezes intoxicações mediáticas e as cabalas contra estes militares, orquestradas por setores residuais da nossa sociedade, que fazem ciclicamente dos comandos o alvo dos seus temores e das suas iras adormecidas, as quais, inexplicavelmente, contrariando o obrigatório dever de tutela e a expectável ação de comando, são contemporizadas pelo Comando do Exército numa postura consentida ou assumida que se insere em contextos que nada têm a ver com o bem da instituição e daqueles que a servem. E chegados a este ponto, é lícito que se pergunte quem corporiza estes setores obscuros e qual a extensão das suas metástases no nosso tecido social. Muito bom. Direi que, embora sendo residuais e difusos, a sua implantação é transversal, inclusive em instituições do Estado, inclusive no seio das nossas Forças Armadas. Normalmente, entre aqueles que, deslumbrados com o poder ou com a sua proximidade, perderam a alma ou se calhar nunca a tiveram. Curiosa é a genética similitude da sua retórica quando explicitamente referem acabe-se já com os comandos, quando pretendem conotar os elementos que constituem essa unidade como uma associação criminosa ou uma organização terrorista, sendo estes militares possuidores de, cito, um padrão comportamental desviante, movidos por ódios patológicos e irracionais contra aqueles que não são comandos, ou que, aproveitando as boleias e as ironias dos ciclos políticos, tentam apagar a história ao reabilitar e até mesmo enaltecer todos os que, numa das datas mais importantes do século XX português, estiveram do lado errado da barricada ao serviço de interesses obscuros e se desdenhem os que, imbuídos do mais supremo ideal, verteram o seu generoso sangue na defesa deste chão sagrado onde nasceram. São os mesmos setores que, a propósito do evento em que nos encontramos, o qual integra personalidades impolutas de
de craveira ímpar na sociedade portuguesa, criaram percepções construídas na instrumentalização e na teoria da conspiração, utilizando as redes sociais e a comunicação social para, de forma capciosa e soez, classificarem este almoço como, cito, uma manifestação antidemocrática, imprópria de uma democracia liberal e um perigoso ato revolucionário protagonizado por elementos conspiratórios, populistas e nacionalistas. Enfim, perigosas almas menores com o objetivo bem definido de adulterar, menosprezar ou destruir, as quais, por mais que tentem pôr-se em bicos de pés, permanecerão sempre rasteiras e nunca farão parte do campo da honra da nossa memória coletiva. Digníssimas entidades da Comissão de Honra, minhas senhoras e meus senhores, caros camaradas, meus caros amigos, permitam-me agora, numa expressão da mais inteira justiça, manifestar aquele que, segundo o filósofo romano Marco Túlio Cícero, é o dever mais importante, a gratidão. E aqui cumpre um enorme agradecimento às pessoas que tornaram possível a concretização deste almoço, pleno de simbolismo e significado, e às muitas que, de forma solidária e amiga, fazem questão de estar hoje aqui presentes. São inúmeras, de todos os quadrantes, de todas as regiões, algumas vindas propositadamente do estrangeiro, e por isso, para não ser fastidioso e não correr o risco de injustamente me esquecer de algum de vós, permitam-me todos os outros que, excepcionalmente, efetuam algumas referências num testemunho da gratidão e da homenagem que lhes é devida. Ao excelentíssimo Sr. Coronel Raul Socorro Folques, pelas sentidas palavras que há pouco me dirigiu e pelos todos os estímulos, sugestões e conselhos que, de forma permanente e avisada, me tem dirigido ao longo dos últimos 35 anos. Meu coronel, meu comandante, foi um raro privilégio a oportunidade de, ao longo da minha carreira, privar e aprender com uma verdadeira lenda viva da nossa história militar contemporânea. Um dos últimos guerreiros do Império Português, que pela forma que combateu nas matas e chanas de Angola e nas bolanhas e no tarrafo da Guiné, foi agraciado com as mais elevadas condecorações consagradas pela nossa pátria, tendo-se tornado modelo e fonte de inspiração. O meu mais profundo reconhecimento e respeito e o desejo que o seu exemplo se fortaleça e perpetue nas atuais gerações. Ao excelentíssimo Sr. Tenente-Coronel Pedro Tinoco Faria, camarada e amigo de longa data, o meu reconhecimento pelo seu incansável empenhamento na conceptualização, divulgação e concretização deste almoço.
assim como pela sua postura de verdadeiro braço armado em solidariedade com a minha pessoa. O seu trabalho foi muito para além do que seria imaginável e deu mostras de uma perseverança, camaradagem e amizade inestimáveis. Caro Pedro, tu que optas por fazer da vida uma aventura ousada e que não abdicas da tua existência de homem livre e por isso, assumidamente interventivo, estás em permanente confronto com os dóceis e os instrumentalizados que cada vez mais pululam nas nossas Forças Armadas e na nossa sociedade. Formatadas para serem medrosas e submissas. Consequentemente, com o teu espírito irrequieto e a alma cheia de valores, vês-te múltiplas vezes empenhado em cruzadas virtuosas de honra e solidariedade, muitas em situações extremas, onde, com o grito de revolta, te tens batido de forma estoica. Esta foi mais uma. Estou profundamente grato, sem ti, por estarmos hoje todos aqui, não teria sido possível. Aos militares do Regimento de Comandos, para todos vós, que em tempos tão conturbados comigo lutaram ombro a ombro, a minha grande saudação e o meu profundo agradecimento pela forma leal, voluntariosa, entusiástica e dedicada como sempre me apoiaram e pelos momentos inesquecíveis que me proporcionaram. O facto de estarem hoje aqui, junto ao vosso comandante, é uma missão de risco, pois, infelizmente, será considerada uma ação conspiratória e passarão a ser persona não grata de quem não comunga dos nossos valores, ideais e princípios éticos. O meu reconhecimento pelo vosso desassombro e pela vossa coragem. Mostrais pertencer à casta dos guerreiros temidos e admirados que procuram a vitória em missões quase impossíveis pelo desafio de estarem presentes em cada momento de perigo. É com homens da vossa têmpera, que nunca cedem à cultura do medo, que o Regimento de Comandos continuará a ser a unidade mais lendária e condecorada das nossas Forças Armadas. Meu caro segundo comandante, caros camaradas, como já vos referi, a honra de ter sido o vosso comandante, asseguro-vos que é um privilégio de muito poucos e acreditem que, para mim, o respeito, a entrega e a lealdade daqueles que comandei é a maior condecoração que se pode ostentar no peito. Por último, um agradecimento à equipa de profissionais que, gratuitamente, tratou da minha vida pessoal enquanto eu me dediquei à minha carreira e me têm dado todo o apoio nesta difícil fase de transição. Designadamente, o meu consultor, o meu contabilista, o meu mordomo,
o meu procurador, o meu secretário e o meu psicólogo. Tive a sorte de poder reunir esta vasta equipa numa só pessoa. Na mulher que decidiu um dia unir o seu futuro ao meu para compartilhar alegrias e tristezas. Para ti, Paula, o meu público, obrigado. Não só aos citados, mas a todos quantos se dignaram estar presentes neste almoço, e foram tantos, o meu reconhecimento e gratidão, e acreditem que, para além de um privilégio, a vossa postura e desvelo para com a minha pessoa será para mim uma grata e indelével recordação, assim como uma referência que a memória não apagará. Parafraseando Ernest Hemingway, mais importante que a própria guerra são aqueles que estão ao nosso lado na trincheira, e vós sois daqueles que estiveram sempre ao meu lado. Por isso, nada mais vos posso dizer, a não ser que contem sempre comigo, quando quiserem, onde quiserem e para o que quiserem. Digníssimas entidades da Comissão de Honra, minhas senhoras e meus senhores, caros camaradas, meus caros amigos, neste que é o tempo que não escolhemos, mas nos escolheu a nós para o vivermos, não podemos fazer de conta que não é grave aquilo que é verdadeiramente grave. Infelizmente, vivemos tempos em que comandar se confunde com despotismo, justiça com populismo, integridade com oportunismo, frontalidade com bajulação. Frontalidade com bajulação, lealdade com traição à pátria, lealdade com traição e pátria com interesses pessoais ou corporativos. Enfim, tempos em que as memórias são efêmeras e os valores são distorcidos. Por isso, é importante que todos nós, que ainda temos alma e que ainda somos milhões, imbuídos de solidariedade, de consciência social e, sobretudo, de destemor perante o culto do medo e das retaliações, não nos deixemos intimidar e não caiamos na inação, esquecendo os que estão ao nosso lado e os que dependem de nós, descurando a necessidade de proteção permanente dos valores e princípios com que nos identificamos, os quais, face à existência de quem os repudia e não possui, nunca os podemos dar por garantidos, nesta sociedade cada vez mais amorfa e doutrinada. Permitam-me que este propósito termine citando uma frase hindu de que gosto particularmente. A vida é-nos dada e nós merecemos-la dando-a. Um forte abraço a todos, agradecendo uma vez mais a vossa presença, o vosso apoio, a vossa solidariedade e a vossa amizade. Foi uma grande honra estar hoje aqui convosco. Até sempre
e que a sorte vos proteja.